Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos romances mais importantes da literatura americana, A Letra Escarlate. Vamos juntos desvendar as várias camadas de simbolismo e culpa que fazem essa obra ser tão forte e tão atual, mesmo depois de tanto tempo. A história já começa com essa imagem, que é inesquecível, né? Uma única letra abordada de um jeito bem chamativo para todo mundo ver. Mas o que essa letra escarlate realmente representa? Será que é só uma marca de vergonha ou é algo muito mais complexo? A resposta, bem, está no centro da genialidade do Hawthorne. Para a gente entender a letra, primeiro a gente precisa entender o mundo que a criou. Nathaniel Hawthorne nos leva para a Nova Inglaterra puritana, uma sociedade bem rígida, sabe? Governada por regras religiosas muito estritas e com um olhar público constante em cima da moral de cada um. É que para os puritanos, a comunidade deles era como uma cidade sobre uma colina, um farol de pureza moral para o resto do mundo. Então qualquer pecado individual era visto como uma mancha na comunidade inteira, e isso exigia uma purificação pública. E olha que curioso, isso era um assunto pessoal para o Hawthorne. Os próprios ancestrais dele estiveram envolvidos nos julgamentos das bruxas de Salem, o que com certeza alimentou essa fascinação dele pela culpa, pelo segredo e pela pressão imensa que a sociedade pode exercer sobre a gente. A grande sacada do romance está justamente aqui, no simbolismo. A letra A não é uma coisa estática, parada no tempo. O significado dela muda, evolui de um jeito impressionante ao longo da história. E isso reflete não só a jornada de quem a carrega, mas também como a própria comunidade a enxerga. A gente consegue ver essa transformação em 3 estágios bem claros. No início, o A é de adultério, um símbolo de pecado imposto pela sociedade. Com o tempo, por causa das boas ações e da força da Hester, essa percepção muda, e o A passa a significar able, que quer dizer capaz. E no final a coisa transcende para algo quase sagrado, sendo interpretado até como anjo. Então, o ponto crucial é este. Hawthorne nos mostra que o poder de um símbolo não está no objeto em si, mas na forma como a gente o enxerga. A sociedade pode até tentar nos rotular, mas o nosso caráter, a nossa resiliência, tudo isso tem o poder de redefinir esses mesmos rótulos. A jornada da Hester Prynne é a prova viva disso. Mas o romance não fala só do julgamento público. Ele também explora o inferno que é a culpa guardada, não confessada. E faz isso de uma forma brilhante, contrastando os 2 personagens principais, a Hester Prynne e o reverendo Arthur Dimmesdale. Essa comparação aqui, nossa, ela é muito reveladora. A culpa da Hester é pública, ela carrega no peito. Por ter que enfrentar o ostracismo, ela se torna mais forte, mais sábia. O Dimmesdale, por outro lado, esconde o pecado dele. A culpa dele é um tormento privado que vai corroendo por dentro e que no fim leva à decadência física e espiritual e, por último, à morte. O peso da culpa em cada um é imenso e completamente diferente. A Hester lida com a vergonha pública, mas não deixa que isso a destrua por dentro. Com o Dimmesdale é o exato oposto. A culpa que ele esconde se transforma num fardo esmagador, fatal. Hawthorne deixa bem claro que o pecado mantido em segredo é muito mais destrutivo do que aquele que a gente enfrenta abertamente. Certo. Então, por que a gente continua lendo e discutindo um livro escrito há mais de 170 anos sobre uma sociedade puritana? Simples, porque as questões que ele levanta são profundamente humanas, são atemporais. A história continua relevante porque fala de lutas que são universais, o poder que os segredos têm sobre nós, aquele eterno conflito entre o indivíduo e a sociedade e a natureza fluida da nossa própria identidade. E, acima de tudo, ela explora a força destrutiva da culpa e a chance de redenção, não pelo perdão dos outros, mas pela nossa própria perseverança e autoaceitação. A letra escarlate era um símbolo físico, imposto. Isso nos faz pensar, e hoje, que rótulos, julgamentos ou marcas, sejam elas visíveis ou invisíveis, moldam quem somos e como os outros nos veem. A obra de Hawthorne é um convite para a gente olhar para os símbolos em nossas próprias vidas e questionar o poder que a gente permite que eles tenham sobre nós.